Olá, pessoas, tudo bem com vocês? E aí, vamos continuar a leitura da Bíblia Católica? Nós havíamos parado no capítulo 12, e eu vou começar agora. Martírio de São Tiago, prisão e milagrosa libertação de São Pedro. E neste tempo, enviou o rei Herodes tropas para maltratar alguns da igreja, e matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que agradava aos judeus e também fez também aprender Pedro. Eram então os dias dos asmos. Tendo-o, pois, feito prender, meteu-o num cárcere, dando-o a guardar a 4 esquadras, cada um de 4 soldados, com a tenção de o apresentar ao povo depois da Páscoa. E Pedro estava guardado na prisão a bom recado. Entretanto, pela igreja se fazia sem cessar oração a Deus por ele. Mas quando Herodes estava para o apresentar nessa mesma noite, se achava dormindo Pedro entre 2 soldados, liado com 2 cadeias, e as guardas à prova vigiavam o cárcere. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma claridade naquela habitação. Tocando a Pedro em um lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram as cadeias das suas mãos. E o anjo lhe disse: Toma a tua cinta e calça as tuas sandálias. E fê-lo Pedro assim. E o anjo lhe disse: Põe a ti a tua capa e segue-me. E saindo, e o ia seguindo. E não sabia o que se fazia por intervenção do anjo, se por intervenção do anjo era assim na realidade, mas julgava que ele via uma visão. E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que guia para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma. E saindo, caminharam juntos o comprimento da rua. Logo depois o deixou o anjo. Então, Pedro, entrando em si, disse: Agora que eu conheço verdadeiramente que mandou o Senhor o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Tudo que esperava o povo dos judeus. Considerando nisto, foi ter a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos estavam congregados e faziam oração. Mas quando ele bateu à porta, foi uma moça chamada Rode, a que veio ver quem era. E tanto que conheceu a voz de Pedro com um alvoroço, que lhe não abriu logo a porta, mas correndo para dentro, foi dar a nova de que Pedro estava à porta. Eles, porém, lhe disseram: Tu estás louca. Mas ela asseverava que assim era. E eles diziam: Deve de ser o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava em bater. E depois que lhe terem aberto a porta, então conheceram e ficaram pasmados. Mas ele, tendo-lhes feito sinal com a mão, que calassem, contou-lhes como o Senhor havia livrado ele da prisão e disse-lhes: Fazei saber isso a Tiago e aos irmãos. E tendo saído, foi-se logo a outra parte. Castigo de Herodes. Mas quando foi dia, houve não pequena turbação entre os soldados, pois o que tinha sido feito de Pedro. E Herodes, tendo-o feito buscar, e não o achando, feito o exame a respeito dos guardas, os mandou justiçar. E passando de Judeia a Cesareia, deixou-se aí ficar. Ora, Herodes estava irritado contra os de Tiro e de Sidônia, mas estes de comum acordo pediram paz, porque das terras do rei é que o seu país tirava subsistência. E um dia assinado, Herodes, vestido em traje real, se assentou no tribunal que lhe fazia uma fala. E o povo o aplaudia, dizendo: Isso são vozes de Deus e não de homem. Porém, subitamente o feriu o anjo do Senhor, pelo motivo de que não tinha tributado a honra a Deus, e comido de bichos expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, mas Barnabé e Saulo, tendo concluído o seu ministério, tomaram a sair de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Missão de Barnabé e de Paulo, Concílio de Jerusalém. Primeira viagem de São Paulo, ida a Chipre, capítulo 13. Havia, pois, na igreja, que era de Antioquia, vários profetas e doutores, entre eles Barnabé e Simão, que tinha por apelido o Negro e o Lúcio de Cirene, Manaém, o qual era colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Há tempo, porém, que eles ofereciam sacrifício ao Senhor e jejuavam. Disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Saulo e a Barnabé para a obra, a que eu os hei destinado. Depois que jejuaram e oraram, eles lhe impuseram as mãos e os despediram. E eles, assim enviados pelo Espírito Santo, foram a Seleucia
Selcia e dali navegaram até Chipre. Quando chegaram a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham, pois, eles também a João no ministério. E tendo discorrido por toda a ilha até Pafos, acharam um homem mago, falso profeta, judeu, que tinha por nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, havendo feito chamar a Barnabé e a Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas o mago, porque assim se interpreta o seu nome, se lhes opunha, procurando apartar da fé ao Espírito Santo, fixando nele os olhos. E disse: Ó homem cheio de todo o engano e de toda a astúcia, filho do diabo, inimigo de toda a justiça, tu não deixas de perverter os caminhos retos do Senhor. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e serás cego, que não verás o sol até certo tempo. E logo caiu sobre ele uma obscuridade de trevas, e andando à roda buscava quem se lhe desse a mão. Então o procônsul, quando viu esse fato, abraçou a fé, admirando a doutrina do Senhor. Ida a Pisídia. E tendo Paulo e os que com ele se achavam desaferrados de Pafos, vieram a Perge na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. Eles, passando por Perge, vieram a Antioquia de Pisídia. E tendo entrado na sinagoga em dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os chefes da sinagoga: Varões, irmãos, se vós tendes que fazer alguma exortação ao povo, fazei-a. Discurso de São Paulo à sinagoga. Na sinagoga. E levantando-se Paulo e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou este povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, donde tirou o excelso poder do seu braço, e suportou os costumes deles no deserto por espaço de 40 anos. E destruído 7 nações na terra de Canaã, distribuiu entre eles por sorte aquela sua terra, quase 450 anos depois. E daí em diante lhe deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram rei. E Deus lhes deu a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim, por 40 anos. E tirado este, lhes levantou em rei a Davi, a quem dando testemunho disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará promessa, e trouxe a Deus Israel, o Salvador Jesus. Havendo João pregado antes da manifestação da sua vida, o batismo de penitência a todo o povo de Israel. E João, quando acabava sua carreira, dizia: Não sou eu quem vós cuidais que eu sou, mas eis aí vem, após de mim, aquele a quem eu não sou digno de desatar o calçado dos pés. Varões, irmãos, filhos de linhagem de Abraão, e os entre vós que temem a Deus, a vós foi enviada a palavra dessa salvação. Porque os que habitavam em Jerusalém e os príncipes dela, não conhecendo a este, nem a vozes dos profetas, cada sábado se leem sentenciando, as cumpriram. E não achando nele nenhuma causa de morte, fizeram sua petição a Pilatos, para assim lhe tirarem a vida. E quando tiveram cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram no sepulcro. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. Foi visto muitos dias por aqueles que tinham vindo juntamente com ele da Galiléia a Jerusalém, os quais, até agora, dão testemunho dele ao povo. E nós vos anunciamos aquela promessa que foi feita aos nossos pais, visto Deus a ter cumprido aos nossos filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu te gerei hoje. E o que haja ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, ele o disse dessa maneira: Dar-vos-ei, pois, coisas santas de Davi firmes. E é por isso que também diz noutro lugar: Não permitirás que o teu santo experimente corrupção. Porque Davi, no seu tempo, havendo servido conforme a vontade de Deus, morreu, e foi sepultado com seus pais, e experimentou a corrupção. Porém, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos não experimentou corrupção. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados, e de tudo o que não puderdes ter justificados pela lei de Moisés.
pois por este é justificado todo aquele que crê. Guardai-vos, porque não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e finai-vos, que eu obro uma obra em vossos dias, uma obra que vós não crereis, se alguém vou-la referir. Eu vou ler isso de novo, porque talvez bata em alguém aí como bateu em mim. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que não pudestes ter justificado pela lei de Moisés. Ele estava trazendo a boa nova. Por este é justificado todo aquele que crê. Não precisa mais nada. Guardai-vos, pois, que não tenha voz sobre o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e finai-vos, que eu obro uma obra em vossos dias, uma obra que vós não crereis, se alguém vô-la referir. E isso acontece até hoje. Todo mundo contesta, porque é muita versão, né? Mas eu gostei disso aqui, bateu legal. Olhos de ver e ouvidos de ouvir, né, galera? Não pode, é só... Vamos lá. Resultado do discurso de São Paulo. E quando eles saíam, lhes rogavam que no seguinte sábado lhes falassem estas palavras. E como tivesse sido despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos tementes a Deus seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais, com as suas razões, os exortavam para que perseverassem na graça de Deus. Os apóstolos dirigem-se aos gentios. Os apóstolos dirigem-se aos gentios. Vamos lá. E no sábado seguinte, concorreu quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Mas vendo os judeus tanta multidão de gente, encheram-se de inveja. E blasfemando, contradiziam as razões por Paulo eram proferidas. E então Paulo e Barnabé lhes disseram resolutamente: vós erais os primeiros a quem deviam anunciar a palavra de Deus, mas porque vós a rejeitais e vos julgais indigno da vida eterna, desde já nós vamos aqui para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz das gentes, para que sejas a salvação. Ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido predestinados para a vida eterna. Assim por toda a terra se disseminava a palavra do Senhor. Mas os judeus concitaram a algumas mulheres devotas e nobres, os principais da cidade, e excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora do seu país. E então, Paulo e Barnabé, tendo sacudido contra eles o pó dos seus pés, foram para Icônia. Entretanto, estavam os discípulos cheios de gozo do Espírito Santo. Evangelização da Icônia, capítulo 14. E aconteceu em Icônia que entraram juntos na sinagoga dos judeus e ali pregaram, de maneira uma copiosa multidão de judeus e de gregos se converteu à fé. Mas os judeus que permaneceram incrédulos concitaram e fizeram irritar os ânimos dos gentios contra os seus irmãos. Por isso, se demoraram ali muito tempo trabalhando com confiança no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo que se fizesse por suas mãos prodígios e milagres. E se dividiu a multidão de gente da cidade. E assim, uns eram pelos judeus, outros, porém, pelos apóstolos. Mas como se tivesse levantado um motim dos gentios e dos judeus, com seus chefes, para ultrajar e apedrejar, entendendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, para toda aquela comarca e circuito, e ali se achavam pregando o evangelho. Ida a Listra. Ora, em Listra residia um homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, ao qual nunca tinha andado. Este homem ouviu pregar a Paulo, Pondo Paulo nele os olhos e vendo que ele tinha fé de que seria curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Os do povo, porém, tendo visto o que fizera Paulo, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica:
Estes são deuses que baixaram a nós em figura de homens, e chamavam Barnabé Júpiter e Paulo Mercúrio, porque ele era o que levava a palavra. Também o sacerdote Júpiter, que estava à entrada da cidade, trazendo para ante as portas touros e grinaldas, queria sacrificar com o povo. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, quando isto ouviram, tendo rasgado suas vestiduras, saltaram no meio das gentes, chamando e dizendo: Varões, por que fazeis isto? Nós também somos mortais, homens assim como vós, e vos pregamos que destas coisas vãs vos convertais a Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo quanto há neles, o que nos séculos passados permitiu a todos os gentios andar nos seus caminhos, e nunca se deixou por certo a si mesmo sem testemunho, fazendo bem lá do céu, dando chuvas e tempos favoráveis para os frutos, enchendo os nossos corações de mantimento e de alegria. E dizendo isso, apenas puderam apaziguar as gentes, para que eles não sacrificassem. E então sobrevieram de Antioquia, de Icônia, alguns judeus, os quais, tendo ganhado para si a vontade do povo, apedrejando a Paulo, trouxeram, arrastando-o para fora da cidade, dando-o por morto. Mas rodeando os discípulos e levantando-se ele, entrou na cidade ao dia seguinte e partiu com Barnabé para Derbe. Volta da primeira viagem de São Paulo. E tendo eles pregado o evangelho àquela cidade, ensinando a muitos, voltaram para Listra e Icônia e Antioquia, confirmando os corações dos discípulos e exortando-os a perseverar na fé, e que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Por fim, tendo-lhes ordenado em cada igreja os seus presbíteros, feito orações com jejuns, os deixaram encomendados ao Senhor, em que tinham crido, e atravessando a Pisídia, foram a Panfilha, e anunciando a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde haviam sido encomendados a graça de Deus para a obra que concluíram. Havendo chegado e congregado a igreja, contaram quão grandes coisas havia feito Deus com eles, e como havia aberto a porta da fé aos gentios, e se detiveram com os discípulos não pouco tempo. O problema da observância da lei mosaica. Capítulo 15. E vindo alguns da Judeia, ensinavam assim aos irmãos: pois se vos circuncidais segundo o rito de Moisés... De vez em quando dá uma trovadinha. E vindo alguns da Judeia, ensinavam assim aos irmãos: pois se vos não circundais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. E tendo-se movido urna disputa, não muito pequena, de Paulo e Barnabé contra eles, sem os convencer, resolveram que fosse Paulo e Barnabé e alguns dos outros aos apóstolos e aos presbíteros de Jerusalém sobre essa questão. Eles, pois acompanhados pela igreja, passavam já pela Fenícia e por Samária, contando a conversão dos gentios, e davam grande contentamento a todos os irmãos. E tendo chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros, aos quais eles se referiam com grandes coisas tinham obrado Deus com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que abraçaram a fé, dizendo: é necessário, pois, que os gentios sejam circuncidados, e mandar-lhes também que o observem a lei de Moisés. Concílio de Jerusalém. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros para examinar esse ponto, e depois de se fazer sobre ele um grande exame, levantando-se Pedro, lhes disse: varões e irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias ordenou Deus entre nós que da minha boca ouvissem os gentios da palavra do evangelho, que a crescem. E Deus, que conhece as orações, se declarou por eles, dando o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando com a fé os seus corações. Logo, por que tentais agora a Deus, pondo um jugo sobre as serviços dos seus discípulos, que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas nós cremos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que somos salvos, assim como eles também o foram. Então, toda a assembleia se calou, e escutavam a Barnabé e a Paulo, que lhes contavam com grandes milagres e prodígios fizera Deus por intervenção deles nos gentios. O discurso de São Tiago, o menor.
E depois que eles se calaram, e entrou a falar Tiago, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Simão tem contado como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isso, concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso eu voltarei e edificarei de novo o tabernáculo. Assim que caiu e reparei as suas ruínas, eu o levantarei, para que os restos dos homens busquem a Deus, e todas as gentes sobre as quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Pelo Senhor é conhecida a sua obra desde a eternidade. Pelo que julgo eu, se não devem inquietar do que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes deve somente escrever que se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação, e das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem nas sinagogas, onde é lido cada sábado a carta com decreto do concílio. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, enviando a Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e a Silas, varões principais entre os irmãos, escrevendo-lhes por mão deles assim: Os apóstolos e os presbíteros irmãos, a aqueles irmãos convertidos dos gentios, que se acham em Antioquia e na Síria, na Cilícia, saúde. Porquanto havemos ouvido que alguns têm saído de nós, transtornando os vossos corações, os têm perturbado com palavras, sem lhe termos mandado tal. Aprouve-nos a nós, congregados em concílio, escolher varões e enviá-los a vós com os nossos muito amados, Barnabé e Paulo, que são os homens que têm exposto as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, a Judas e as suas, até de palavra eles vos exporão as mesmas coisas. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos de que os necessários que são estes, a saber, que vos abstenhais do que tiver sido sacrificado aos ídolos, e do sangue e das carnes sufocadas, e da impureza das quais fareis bem de vos guardar. Deus seja convosco. Eles, enviados assim, foram a Antioquia, e havendo congregado a multidão dos fiéis, entregaram a carta, a qual, tendo eles lido, se encheram de contentamento pela consolação que lhes causou. E Judas e suas, como também profetas que eram, Judas e Silas, também profetas que eram, consolaram com muitas palavras aos irmãos e confirmaram na fé. Tendo-se demorado ali por algum tempo, foram remetidos em paz pelos irmãos, aos que los tinham enviado. Silas, contudo, pareceu ficar bem ali, e Judas só foi só para Jerusalém. Paulo e Barnabé se demoravam em Antioquia, ensinando e pregando com outros muitos a palavra do Senhor. As missões de Paulo. Segunda viagem de São Paulo. E dali, há alguns dias, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a vir visitar os irmãos por todas as cidades em que temos pregado a palavra do Senhor, para ver como se portam. Barnabé queria também se levar consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos, mas Paulo lhe rogava, tendo por justo, pois se havia separado deles desde Panfilha, e não havia ido com eles à obra. Não devia ser admitido. Houve tal desavença entre eles que se separaram um do outro, e assim, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e andava pela Síria e pela Cilícia, confirmando as igrejas, ordenando-lhes que guardassem os cânones dos apóstolos e dos presbíteros. Timóteo, capítulo 16. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que havia ali um discípulo por nome Timóteo, filho de uma mulher fiel da Judeia, de pai gentio. Deste davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônia. Quis Paulo que este fosse em sua companhia, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que havia naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era gentio, e quando passavam pelas cidades, lhe ensinavam que o guardassem os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos presbíteros, que estavam em Jerusalém. E com efeito, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número a cada dia, e assim começou toda a terra valiosa que tem da Igreja Católica. Onde quer que se vá, tem uma capela. Ida a Macedônia, e atravessando a Frígia e a província de Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de anunciarem a palavra de Deus na Ásia.
E tendo chegado a Mísia, intentavam passar a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Depois de haverem passado a Mísia, baixaram a Troade. De noite foi representada a São Paulo esta visão. Achava-se ali em pé um homem macedônio que lhe rogava e dizia: Tu, passando a Macedônio, ajuda-nos. E assim que teve a visão, procuramos logo a partir para Macedônio, certificando que Jesus nos chamava a lhe irmos pregar o Evangelho. Ida a Filipos. Tendo-nos, pois, embarcado em Troade, viemos em direitura somática e a outro de Anápolis. E daí a Filipos, que é uma colônia e a cidade principal daquela parte da Macedônia. E nessa cidade nos detivemos algum dia conferindo. E um dia do sábado saímos fora à porta junto ao rio, onde parecia que se fazia oração. E assentando-nos ali, falávamos às mulheres o que haviam concorrido. E uma mulher por nome Lídia, da cidade dos Tiatirenos, que comerciava em púrpura, serva de Deus, nos ouviu. O Senhor lhe abriu o coração para atender aquelas coisas que por Paulo eram ditas. E tendo sido batizada ela e sua família, esta fez uma deprecação dizendo: Se haveis feito juízo que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e pousai nela. E nos obrigou a isso. Aconteceu, pois, que nós, indo à oração, nos encontrou uma moça que tinha o espírito de Pitom, a qual as suas adivinhações davam muito lucro aos seus amos. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Esses homens são servos de Deus excelso, que vos anunciam o caminho da salvação. E isto fazia muitos dias. Mas Paulo, indignando-se já, tendo-se voltado para ela, disse ao espírito: Eu te mando, em nome de Jesus Cristo, que saia dessa mulher. E ele, na mesma hora, saiu. Prisão de Paulo e Silas. Vendo seus amos que se lhe tinha acabado a esperança do seu lucro, pregando em Paulo e em Silas, os levaram à praça do governo. Apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens amotinam a nossa cidade porque são judeus e pregam de um modo de vida que a nós não nos é ilícito receber, nem praticar sendo romanos. E acudiu o povo, pondo-se contra eles. E os magistrados, rasgados os vestidos deles, mandaram que fossem açoitados com varas. Depois de muito bem o terem fustigado, meteram-nos numa prisão, mandando ao carcereiro que os tivesse bom recado. E tendo recebido uma ordem, tal como esta, meteu em um segredo e lhes apertou os pés no cepo. Milagrosa intervenção em favor dos missionários. Mas, à meia-noite, postos em oração, Paulo e Silas louvaram a Deus. E os que estavam na prisão os ouviam, e subitamente se sentiu um terremoto tão grande que se moveram fundamentos do cárcere, e se abriram logo todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Tendo, pois, despertado o carcereiro e vendo abertas as portas do cárcere, tirando da espada, queria matar-se, cuidando que eram fugidos os presos. Mas Paulo lhes bradou de muito rijo, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então, tendo pedido luz, entrou dentro, e todo tremendo se lançou aos pés de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse-lhes: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os naquela mesma hora da noite, lhes lavou as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Havendo-os levado à sua casa, lhes pôs à mesa e se alegrou com todos os da sua casa, crendo em Deus. Quando foi dia, lhe enviaram a dizer os magistrados pelos lítores: Deixa ir livres esses homens. E o carcereiro fez aviso desta ordem a Paulo. Já os magistrados mandaram que sejais postos em liberdade agora, pois saindo daqui de em paz. Então Paulo lhes disse: Açoitados publicamente, sem forma de juízo, sendo romanos, nos meteram no cárcere e agora nos lançam fora em segredo? Não será assim, mas venham e tirem-nos eles mesmos. E os lítores deram parte dessas palavras aos magistrados, e estes temeram quando ouviram que eram romanos. E vindo, lhes pediram perdão, e tirando-lhes rogavam que saíssem da cidade. Saindo, pois, do cárcere, entraram em casa de Lídia, e como viram os irmãos, os consolaram e logo partiram. Dificuldades em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus.
Paulo entrou a eles segundo o seu costume e por 3 sábados disputou com eles das Escrituras, declarando e mostrando que haviam sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. Este dizia: é o Jesus Cristo que eu vos anuncio. E alguns deles creram e se agregaram a Paulo e a Silas, como também uma grande multidão de prosélitos e de gentios, e não poucas mulheres de qualidade. Porém, os judeus levados de zelo e fazendo seus alguns da escória do vulgo maus homens, e com essa gente junta amotinaram a cidade, bloqueando a casa de Jason, procuravam apresentá-los ao povo. E como os que não tivessem achado, trouxeram por força a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, dizendo a gritos: estes são, pois, os que amotinam a cidade e vieram a ela, aos quais recolheu Jason, e eles todos são rebeldes aos decretos de César, sustentando que há um outro rei, que é Jesus. E amotinaram ao povo e aos principais da cidade ao ouvirem essas coisas. Mas depois que Jason e outros deram caução, os deixaram ir. Em Bereia, e os irmãos, logo que chegou a noite, enviaram a Paulo e Silas a Bereia. Tendo já chegado, entraram na sinagoga dos judeus. Pois, eram mais generosos do que aqueles que se acham em Tessalônica, os quais receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que foram muitos dentre eles os que creram, e dos gentios muitas mulheres nobres e não poucos homens. Porém, como os judeus de Tessalônica não soubessem que também em Bereia tinha sido pregada por Paulo a palavra de Deus, foram também a comover e sublevar o povo. Logo então os irmãos deram a modo a que Paulo se retirasse e fosse para a parte do mar. Porém Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam a Paulo o levaram até Atenas, e depois de haverem dele recebido ordem para dizerem a Silas e a Timóteo que muito à pressa viessem a ele, partiram logo. Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se sentia comovido em si mesmo, vendo a cidade toda entregue à idolatria. Disputava, portanto, na sinagoga, com judeus e prosélitos, e na praça todos os dias com aqueles que se achavam presentes. Alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outro: parece que é pregador de novos deuses, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. Depois de pregarem nele, levaram o Areópago, dizendo: podemos nós saber que é a nova doutrina essa que prega? Por que andas metendo pelos ouvidos umas coisas novas para nós? Metendo aos ouvidos umas... Podemos nós saber que nova doutrina é essa que prega? Porque nos anda metendo pelos ouvidos umas coisas todas novas para nós. Queremos, pois, saber que venha a ser isso. E a todos os atenienses e os forasteiros ali assistentes não se ocupavam noutra coisa, senão em dizer ou ouvir coisa de novo. Discurso de São Paulo aos atenienses. Paulo, pois posto em pé, no meio Areópago, disse: varões atenienses, em tudo e por tudo que vos vejo, um pouco excessivos no culto da vossa religião, pois indo, passando e vendo os vossos simulacros, achei também um altar em que se achava essa letra: ao Deus desconhecido. Pois aquele Deus que vós adorais sem o conhecer, esse é de fato o que eu vos anuncio. Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelos homens, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma criatura, quando ele mesmo é o que dá a todos a vida e a respiração das coisas. Virei fã do Paulo. E de um só fez todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra, assinando a ordem dos tempos e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura o pudessem tocar ou achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Porque nele mesmo vivemos e nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos vossos poetas, porque dele também somos linhagem. Sendo nós, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra lavrada por arte e indústria de homem. E Deus, dissimulando por certo os tempos dessa ignorância, denuncia agora os homens que em todo lugar façam penitência, pelo motivo de que ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo conforme a justiça por aquele varão que destinou para o
juiz do que dar certeza a todos, ressuscitando-o entre os mortos. Resultado do discurso de São Paulo. E quando ouviram a ressurreição dos mortos, uns na verdade faziam zombaria, e outros disseram: outra vez te ouviremos sobre esse assunto. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns varões, agregando-se a ele, abraçaram a fé, entre os quais foi não só o Dionísio Areopagita, mas também uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Fundação da Igreja de Corinto. Capítulo 18. Depois disso, havendo saído Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e achando ali um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes havia chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, pelo motivo do qual tinha mandado Cláudio sair de Roma a todos os judeus, se uniu a eles, porquanto era do seu mesmo ofício, e estavam com eles e trabalhava, porque o ofício deles era de fazer tendas de campanha, disputava todos os sábados na sinagoga, fazendo entrar nos seus discursos o nome do Senhor Jesus, e convencia aos judeus e aos gregos. Quando vieram de Macedônia, Silas e Timóteo, Paulo instava com a sua pregação, dando testemunho aos judeus de que Jesus era o Cristo. Mas, como eles contradissessem e blasfemassem, sacudindo ele os seus vestidos, lhes disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo desde agora e me vou para os gentios. Saindo dali, entrou em casa de um chamado Tio Justo, temente a Deus, cuja casa era vizinha com a sinagoga. E Crispo, que era o príncipe da sinagoga, creu no Senhor com todos os da sua casa. Muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ora, de noite em visão, disse o Senhor a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém se chegará a ti de fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E se deteve ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo levado ao tribunal. Mas sendo procônsul de Acaia, Galião, os judeus de comum acordo levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este, pois contra a lei, persuade aos homens que sirvam a Deus. E como Paulo começasse a abrir sua boca, disse o Galião aos judeus: se isso fosse na realidade algum agravo ou enormíssimo crime, eu vos ouviria, ó varões judeus, conforme o direito. Mas se são questões de palavra e de nomes e da vossa lei, vede-o vós lá, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E assim os mandou sair do tribunal. Então eles todos, lançando mão de Sóstenes, cabeça da sinagoga, lhe davam pancadas diante do tribunal, e o Galião nada disso lhe dava cuidado. Volta da segunda viagem de São Paulo. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Depois de ter feito cortar o cabelo em Cênceres, porque tinha voto, e chegou a Éfeso e os deixou ali, e tendo entrado na sinagoga disputava contra os judeus, rogando-lhes eles que ficasse ali um tempo, não consentiu nisso, mas despedindo-se deles e dizendo-lhes: outra vez querendo Deus, voltarei a vós, partiu de Éfeso. E descendo a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou aquela igreja e logo passou a Antioquia. Havendo estado ali por algum tempo, partiu atravessando por sua ordem a terra de Galácia e Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. E veio a Éfeso um judeu por nome Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, muito versátil nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e falava com fervor de espírito e ensinava com diligência que pertencia a Jesus, conhecendo somente o batismo de João. Este, pois, começou a falar com liberdade na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, o levaram consigo e lhe declararam mais particularmente o caminho do Senhor. Querendo ele ir a Acaia, havendo-o animado isso, os irmãos escreveram aos discípulos que o recebessem. Tendo ali chegado, foi de muito proveito para aqueles que haviam crido, porque com grande veemência e conveniência, publicamente aos judeus, mostrando-lhes pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E aconteceu, capítulo 19, e aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, depois de haver atravessado as outras províncias da Ásia, veio a Éfeso e achou alguns discípulos, e lhes disse: vós recebeste, já que o Espírito Santo, quando o abraçaste,
recebeste já o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles lhes responderam: antes, nós nem sequer temos ainda ouvido se há Espírito Santo. E ele lhes disse: em que batismo logo fostes vós batizados? E disseram: no batismo de João. Então disse Paulo: João batizou o povo com batismo de penitência, dizendo que crescem naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em diversas línguas e profetizavam. E eram por todos algumas 12 pessoas. Fundação da igreja de Éfeso. Tendo, pois, entrado dentro da sinagoga, falou com liberdade por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns se ensurdecessem e não crescem, desacreditando o caminho do Senhor diante da multidão, apartando-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E isto foi que moravam na Ásia e ouviram a palavra do Senhor, judeus e gentios. Deus fazia milagres, não quaisquer por mão de Paulo, chegando estes a tal extremo que, até sendo aplicados aos enfermos os lenços e aventais que tinham tocado no corpo de Paulo, não só fugiam deles as doenças, mas também os espíritos malignos se retiravam. Ora, também alguns dos exorcistas judeus que andavam sobre os que achavam processos malignos, espíritos dizendo: eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de certo judeu, príncipe no sacerdote, chamados Iseva. Mas o espírito maligno, respondendo, lhes disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem no qual estava no espírito maligníssimo, saltando sobre eles e apoderando-se de ambos, prevaleceu-se contra eles de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Este caso se fez notório a todos os judeus e gentios que habitavam Éfeso, e caiu sobre todos eles um grande temor, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Muitos dos que haviam crido vinham confessando e denunciando as suas obras. Muitos também daqueles que tinham seguido artes vãs trouxeram juntos seus livros e os queimaram diante de todos. Calculando o seu valor, acharam que montava 50.000 dinheiros. 50.000 dinheiros. Deste modo, crescia muito e tomava novas forças a palavra de Deus. O fim das missões, o prisioneiro de Cristo. Projetos de Paulo. E concluídas essas coisas, propôs Paulo, por instinto do Espírito Santo, ir a Jerusalém depois de atravessar a Macedônia e a Caia, dizendo: por que depois que eu estiver ali, é necessário que eu também veja Roma? E enviando a Macedônia 2 dos que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, ainda ele mesmo se demorou algum tempo na Ásia. Tumulto em Éfeso. Mas neste tempo se excitou um não muito pequeno tumulto a respeito do caminho do Senhor, porque ouvires da prata, por nome Demétrio, que fazia prata de uns nichos de Diana, não dava não pouco que ganhar aos artífices. Aos quais, convocando ele e aos outros que trabalhavam em semelhantes obras, disse: varões, vós sabeis que o nosso ganho nos resulta desse artifício, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo com as suas persuasões aparta do nosso culto muitas gentes, dizendo que não são deuses os que são feitos por mãos de homens. Pelo que não somente correrá perigo do que essa nossa profissão venha a ficar em descrédito, senão que também o templo da grande Diana será tido em nada, até que começará a cair por terra a majestade daquela a quem toda a Ásia e ao mundo adora. Ouvindo isso, se encheram de ira e levantaram um grito, dizendo: viva a grande Diana dos Efésios! E se encheu toda a cidade de confusão, e todos a uma remeteram ao teatro, arrebatado a Gaio, a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o deixaram. E alguns, até dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe enviaram a rogar que não se apresentasse no teatro. Outros levantaram outro grito, porquanto aquela concorrência do povo ali era confusa, e os mais deles não sabiam o porquê se haviam ajuntado. E tiraram a Alexandre dentre aquela turba, e levando-o a empurrões aos judeus. E Alexandre, pedindo silêncio com a mão, queria dar satisfação ao povo. Quando conheceram que ele era judeu,
Todos a uma voz gritaram pelo espaço de quase 2 horas: Viva a grande Diana dos Efésios! E então, o escrivão, tendo apaziguado a gente, disse: Varões de Éfeso, quem há, pois, dentre todos os homens que não saiba que a cidade de Éfeso é honradora da grande Diana, filha de Júpiter? E porquanto isso não se pode contradizer, convém que vos sossegueis e que nada façais inconsideradamente. Porque estes homens que vós fizestes vir aqui nem são sacrílegos, nem são blasfemadores da vossa deusa. Mas se Demétrio e os oficiais que estão com ele têm alguma queixa contra algum, audiências públicas se dão, e procônsules acusem-se uns aos outros, e pretendeis alguma coisa sobre outros negócios. Em legítimo ajuntamento se poderá despachar, porque até correm risco de sermos arguidos pela sedição de hoje, não havendo nenhuma causa de que possamos dar razão desse concurso. E havendo dito isso, despediu o Congresso. Finalizamos por aqui hoje. Até amanhã. Um beijo.